Cíntia Tavares pronta pra falar. Entre versos, hits não pulsar, um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi, gente! Hoje mais um episódio do Quero Te Ouvir com essa pessoa. Acho que eu sou mãe, mas uma mãe especial não tem comparação. Eu admiro você por ter enfrentado tudo isso de cabeça em pé, porque não é fácil. Hoje eu estou com a Grace, essa mãe atípica. Vamos falar um pouquinho sobre a Gabi, né? Vamos lá. Quem é Grace? Grace é de onde? De Juquitiba mesmo? Bom, eu nasci no Pernambuco, né, em Lagoa dos Gatos. Ixi, eu acho que quase ninguém conhece a cidade, ela é bem pequenininha, lá no interiorzão de Pernambuco. Mas eu vim pra cá com 11 meses. Então, Eu sou praticamente de Juquitiba. criada aqui. É. E aí, foi indo, adolescência, tudo aqui. Tudo aqui, não saí daqui pra nada. Tem Só esse pra estudar e movimento, trabalhar. esse lado meio gótico também. Tem vários lados, né? Gótico, mãe, padrãozinha. Vamos falar só um pouquinho sobre o que é ser uma mãe atípica. Sim. Que tem vários tipos. No seu caso, quando você teve o diagnóstico da Gabi, foi antes ou depois do parto? Porque assim, tem uma diferença, só para explicar um pouquinho melhor pro pessoal, Grace, porque eu acho que funciona de maneiras diferentes os processos. Quando você descobre na gravidez é uma coisa, quando você descobre após o nascimento é outra totalmente diferente. Sim. São adaptações diferentes que a gente faz. Como que foi pra você isso? Porque você teve que abandonar estudo. Como que foi? Bom, Vamos lá, lá atrás. Bom, o diagnóstico dela, na verdade, foi pós-parto, porque foi erro médico, né? E, inclusive, eu queria alertar aqui pra mães, principalmente mães de primeira viagem, né? Você teve uma gestação normal. Sim, sim. Eu só tive aquelas coisinhas assim, de gestante mesmo, sabe? Hiperemese gravídica, que é um enjoo excessivo, que fica até os 9 Normal. meses, mas praticamente normal. Mas eu queria fazer um alerta sobre violência obstétrica, que é uma coisa que, tipo, que... Eu não me... sofri. Você sofreu, né? Eu Você sofri. sofreu? Então, eu não me atentei muito a isso, assim, sabe? Porque eu tava muito nervosa, mãe de primeira viagem. Mas aconteceram muitas coisas no meu parto que, parando pra pensar aqui, nossa, foi extremamente assustante. Coisa de filme de terror, sabe? Tipo, subir em cima, dar cotovelada, passar horas. Eu cheguei eu tive ela no HGIS, né? Eu cheguei lá no HGIS, aí eles pegaram, o médico falou, não, eu saí daqui pra ser cesárea. Quando que eu cheguei lá, eles disseram, não precisa ser cesárea. Já acabou as cotas de cesárea por hoje. Se quiser, vai ser normal. Aí me jogou lá na sala e foi. Aí foi passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 15 horas. A Gabi tá com quantos anos? 11 anos. 11 anos. 2014. Eu passei isso em 2011 com a Cibele. Porque eu acho que, principalmente, mãe de primeira viagem, a gente fica muito vulnerável. E eu descobri que eu sofri violência obstétrica muitos anos depois. Uhum. Eu demorei anos pra saber. Se eu tivesse na época feito um boletim de ocorrência, alguma coisa, eu poderia ter entrado com o processo, mas eu também não tinha essa informação. E eu acho que essa é a ideia da Juque Voz, do Quero Te Ouvir. É levar informação para as pessoas.
Sim. No caso, você tava com quantos anos quando você teve a Gabi? 24. 24. 24 anos. No auge. É, no auge. Então, aí aconteceu isso. Aí o parto dela foi quando que ela nasceu, ela não chorou. Não tinha nenhum médico na sala na hora do parto. Só tinham enfermeiras. Quando que eles viram que ela não tava chorando, tentaram e não conseguiram reanimar ela. Aí eu lembro que uma saiu correndo pra falar com o médico, ele tava dormindo, ela nasceu umas 3h40 da manhã. Ele tava dormindo. Aí ele chegou, tipo, acabado de acordar. Aí na hora que ele tentou reanimar assim do começo e viu que não tava reanimando mesmo, aí eu vi um desespero nele, Aí um ele viu, deu corre-corre, merda. eu acho que deu uma gelada nele assim. Aí foi um corre-corre, aí foi. E quando que ela nasceu, eu não tava tendo passagem. A primeira coisa que aconteceu foi, eles fizeram aquele corte. Depois eu li que tem que avisar, tem que fazer aquele corte. Sempre que vai ser feio. Que eles não avisaram. E mesmo assim, ela não tava saindo com corte. Aí a enfermeira subiu na minha barriga, começou a dar cotovelada e nada. Aí revezava uma, revezava a outra. Aí pra ela sair, eles fizeram o quê? Quebrava a cravícula dela, deslocaram as cravículas No dela. meu caso, quebrou a costela. A minha costela. A sua? Na hora. Porque na hora de nascer, subiu. Aí tiveram que subir em cima de mim e empurrar. Não quis empurrar, quebrou minha costela aqui junto. Não, é porque você é pequenininha, né? No meu caso, as enfermeiras não eram pequenininhas. Eu sou grande, inclusive o Clédio só que segurou minha cabeça pra caber no negócio, porque era bem pequenininho o espaço. Era tipo que nem essa mesinha, assim. Aí quando que ela nasceu, eles deslocaram as clavículas dela e ela conseguiu sair. Aí teve essa reanimação. E no outro dia, Tudo isso por preguiça de fazer uma cesárea. tudo isso porque tinha acabado as cotas de cesárea da semana, do dia, sei lá. E no outro dia, quando que a gente tava movimentando pra dar de mamar pra ela, essas coisas, e a gente tava sentindo que ela gritava muito. E eles deslocaram a clavícula dela e não avisaram pra gente. Ela tava gritando de dor. Gritando de dor. Aí quando que a pediatra chegou no outro dia, a do período da tarde, que viu que... Isso no HGIS. No HGIS. Que viu que ela tava... Falou, nossa, vocês não estão vendo que a clavícula dela tá deslocada? E foram lá e enfaixaram ela. Meu. E assim, é um hospital que é a referência aqui da cidade. As gestantes são obrigadas... São direcionadas pra lá. Agora eu Ou lá, vi ou que lá pra... as de alto risco que vão pra lá, né, agora. E eu acho que é lá de cima, eu não sei o nome dos Os Zoraide. Isso, os Zoraide vão pra... E as de alto risco, como é que eu saí da emergência pra cá, eu fui deslocada direto pra lá. E aí, como foi chegar em casa? Então, os primeiros, mãe, mãe tem tipo um radar, a gente sente, né? Os primeiros... E a gente sente quando tem alguma coisa diferente. Isso, sente. Alguma coisa tá errada, Sente. não tá normal. Incrível. Por mais que a sente. gente não seja mãe de primeira viagem, que por mais que a gente não tenha experiência, a gente sabe que tem alguma coisa diferente. Nossa, a gente sente, e todo mundo achava que era coisa da minha cabeça, sabe? Os primeiros 2 meses foram relativamente normais, sabe? Mas aí eu tava reparando que ela não olhava no olho, tipo, ela não reagia a alguns estímulos, como som, tipo, não dava risada, e fazia, tipo, movimentos padrões. E como eu tava no meio da faculdade, que eu larguei, no caso, que era de história na época, aí depois eu voltei, mas aí no começo eu tava no meio da faculdade e eu tinha umas aulas, assim, que acho que é a psicologia da educação, se eu não me engano, que ensinava algumas coisas para reconhecimento de crianças atípicas nas escolas, dificuldade de aprendizagem. Porque tem, muita criança é diagnosticada na fase de escola pelo professor. Isso. Aí elas orientam os pais e eles levam o médico, eles têm o diagnóstico de cada um. E eu tava reparando que ela tinha alguns traços autistas. E todo mundo, não, mas é coisa da sua cabeça. E que ela não ouvia. Aí todo mundo, não, mas é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver. Aí eu falei, não, ela não, eu acho que ela não tá ouvindo, eu acho que ela é autista. E não foi feito na hora do nascimento, é feito o testezinho do ouvido. Ela foi aprovada no testinho do Foi aprovada? Foi aprovada. Ela teve uma reprovação no testinho do pezinho, aí depois foi um erro, refez, mas até então... Ela saiu do hospital com um diagnóstico tudo normalzinho, sabe? Só na hora do parto que eles têm uma nota lá, que eu lembro que a dela foi 0, porque como que ela... nasceu sem um choro, teve aquela reanimação e a notinha dela foi 0, mas depois evoluiu, saiu tudo tranquilo do hospital.
Aí quando que eu tava vendo essas coisas assim dela, eu falei com uma amiga minha que ela fazia psicologia e tal, assim, na faculdade. Aí ela falou assim, Gleice, realmente eu acho que ela tem algum grau de autismo, mas eu não posso te diagnosticar, né? Porque eu sou estudante ainda e levo ela no médico. Aí eu levei ela no médico, ela não foi diagnosticada com autismo ainda. Eu tava mais focada também em questão da audição dela. Aí ela fez várias avaliações neurológicas, no médico do ouvido, eu até esqueci o nome aqui agora. No otorrino. Isso, foi no otorrino, fez o Bera, fez tudo. Aí o Bera dela deu alteração. No Bera dela deu alteração e deu que ela tinha um grau de surdez. Aí encaminharam ela para um hospital especialista, ela fez um Bera e uma audiometria, aí um deu alteração e o outro deu não, porque como que ela tem o autismo, que depois foi diagnosticado, o autista ele não reage a certos estímulos. E os exames necessitavam de ter o estímulo, tipo, fazia o barulho do lado, olhar, e ela não tinha esse ato, tipo, ouviu o barulho aqui, ela foi olhar. Aí teve essa dificuldade, entendeu? Aí foi aumentando, aí foi fazendo os outros exames e foi vindo os outros diagnósticos. Eu fico imaginando assim, porque pra você que tinha um grau de instrução, porque querendo ou não, você estava ali na faculdade, você estava sendo preparada para diagnosticar pessoas de uma certa maneira também. E quem não tem, né? Tem que ser, eu acho importante falar isso e eu fico muito grata a você, Grace, por topar me dar essa entrevista, porque é importante conscientizar as pessoas a ficarem atentas aos sinais. Porque a sua menina só tinha 3 meses quando você percebeu que tinha alguma coisa diferente. Então, qualquer sinal, qualquer coisa que você vê ali que tá fora da normalidade, da idade da criança, tem que falar com o médico. A importância de ter esse diálogo. Por mais que às vezes, você é louca. Gente, sou louca, Mãe sou, sente. entendeu? Mas a gente tem um negócio dentro da gente que é inexplicável. A gente sabe quando tá alguma coisa diferente, quando tá alguma coisa errada, não tem como. E aí, você recebeu o diagnóstico do autismo logo depois da surdez. Não necessariamente. Aí, como eu que fui correndo atrás dos especialistas, aqui em Juquitiba a gente tem essa certa dificuldade de achar, aí eu fui encaminhada para fora e eu mesma cheguei, eu acho que ela tem autismo, tá? Aí ele foi fazendo exames, aí no meio desse tempo a gente foi descobrindo a epilepsia dela. Aí descobri uma epilepsia, a surdez, aí depois os probleminhas no quadril, aí a gente foi descobrindo tudo. Aí a médica chegou à conclusão no final que ela tinha, não autismo, ela tinha, como fala? Não sei se eu vou lembrar aqui, como fala? É síndrome, alguma coisa assim? Sintomas de autismo. Ela tem sintomas autistas, porque autismo, eu acho que, se não me engano, eu não vou saber estar explicando, eu não sou uma especialista, né? Eu acho que é algo genético. Sim, é algo. Sim, autismo, ele é algo genético, vem da genética da pessoa. E ela, como ela teve uma sequela cerebral, ela teve os sintomas e as características dela são de uma pessoa autista, de grau 3, o dela. Mas aí ela se enquadra como autista, porque para ela ter algum auxílio médico, especialistas, ela tem que ter um CID. Aí ela se enquadra no CID de autista. Por conta das características. Por conta das características da sequela cerebral. Ela tem uma paralisia cerebral, né? No caso. E aí? Como foi lidar com tudo isso? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa. E a gente vai passar um comercial e a gente já volta. Que agora vamos falar sobre a mãe. Só já volta. Voltamos. Vamos falar. É muito assunto com a Grace, gente. E assim, Grace, eu acho que vamos falar um pouquinho sobre a mãe. Que eu acho que é o mais difícil. Eu acho que muitas gostariam de poder falar e ter a oportunidade de falar o que você vai falar agora. Eu acho que é muito libertador. E acho também legal falar sobre isso
para que muitas, assim como você, eu conheço outras mães atípicas, né? Eu tenho a Vanessa, que mora lá perto da minha casa, que ela também tem uma criança especial, uma condição, inclusive estuda junto com a Gabi, ou vai estudar o ano que vem junto com a Gabi, o menino dela que vai lá pro Pedra, que também faz uso da cadeira especial, tudo. Então ela é sofrido. Como que foi pra você, como mãe? Porque assim, quando a gente tá ali na gravidez, a gente faz planos, a gente imagina ver o nosso filho crescer, ver o nosso filho andar, ver o nosso filho correr, que entre aspas, o ciclo natural, entendeu? A gente nunca tá preparado para um diagnóstico desse. Como que foi o baque para você? Sentir ali, porque de uma certa maneira, os seus sonhos, eles foram, o seu ideal como mãe, ele foi sepultado ali, quando você teve esse diagnóstico. Como que foi isso? Bom, eu costumo dizer assim, né, que a gente vive um luto quando que a gente descobre um diagnóstico de um filho, porque a maternidade típica morre pra gente. E no começo a gente entra em negação, sim, a gente não vou mentir, porque a gente fica, apesar do momento, eu tava numa guerra interna, eu tava negando o que eu tava vendo e ao mesmo tempo lutando pra ver, tipo, eu só acredito vendo com os papéis, mas eu acho que é isso, mas eu vou no médico. Fundo da esperança, não? Isso. Pode ser alguma coisa que dá pra consertar, digamos? Sim, eu acho que com o médico conserta. Até o último instante a gente fica nessa, sabe? Eu acho que se levar no médico vai melhorar. Vai ter cura. Quando crescer vai ser normal, a gente fica assim. A gente tem esse luto. E todo luto tem esse processo, né? Que é o de negação, aí o de tristeza. Aí finalmente a gente chega que na última etapa, né? Que é a aceitação. E só caiu essa ficha pra mim, não foi tipo diagnóstico, ninguém falando. Acho que não lembro quem foi que me mostrou um texto. Acho que é de Emily Pearl, se eu não me engano o nome. Depois eu falo pra você direitinho a autora. Eu acho que ela é uma psicóloga que o texto era Bem-vinda à Holanda. Meu, quando que eu li esse texto, acho que bateu uma epifania em mim, veio tudo assim nas minhas costas, sabe? Eu não vou lembrar. Caiu a ficha. Eu não vou lembrar detalhadamente o texto, mas vai ser, basicamente, vou fazer um resuminho assim, que a maternidade é como se a gente estivesse planejando o nascimento de um filho, no caso, como se a gente estivesse planejando uma viagem para a Itália. Quando que a gente está planejando uma viagem para a Itália, a gente faz. A Itália é o texto, né? A gente faz o quê? A gente faz planos, compra guias, compra mapas, cria expectativa, compra roupas, aprende até um trechinho de italiano, sabe? Aí você vai... Faz roteiros, exatamente. Os passeios que você vai querer fazer, os lugares que você vai querer visitar. Exatamente isso. E quando que você entra no voo, vê suas amigas todas indo pra Itália, falando como que a Itália é incrível, indo e voltando, todo mundo indo pra Itália. Aí você entra no voo, finalmente chegou meu dia de ir pra Itália. Aí você entra no avião, o avião aterrissa, aí quando você sai pra fora do aeroporto, bem-vindo à Holanda. Aí você fala, o que eu tô fazendo aqui na Holanda? Nossa, desde o dia que eu li esse texto, nossa, veio uma coisa assim em cima de mim, sabe? Que até hoje eu não consigo nem terminar assim de falar ele. E o que eu tô fazendo aqui na Holanda? Todo mundo foi pra Itália. Aí você decide se você curte a Itália, os momentos que ela te dá, cria um novo roteiro, conhece os lugares da Holanda. Já que eu tô aqui, então vamos ver o que tem aqui. Exatamente. Ou você se lamenta porque você não foi pra Itália, que nem todo mundo foi. Aí você curte os momentos que a Holanda te dá e você volta pra casa. Mas aí você tá na sua casa e você vai continuar vendo todo mundo pra Itália. Você nunca vai saber como vai ser, como que é a Itália. Mas você tem que se apegar com os momentos que você tá na Holanda e curtir a Holanda. E é exatamente isso. A maternidade atípica. A gente tem que curtir cada
cada coisa que é normal para quem foi para a Itália, cada coisa que é normalzinha, para quem tipo, fala mãe, fala os primeiros passos, os primeiros engatinhar, a pessoa trata como normal, como expectativa. E a gente, tipo, um olhar no olho, a gente já se encanta, sabe? Tipo, ela olhou no meu olho, porque a autista geralmente não olha no olho. Quando que ela olha no meu olho, me assusta, mas meu Deus, ela tá olhando pra mim. Tipo, coisas mínimas, sabe? Tipo, pegar na mão. Valorizar os pequenos detalhes. Isso, exatamente isso. Aí, esse texto aí veio tudo em cima de mim, assim, sabe? Quando que eu li ele, tipo, aí caiu a ficha. Aí, tipo, a gente entra naquele luto, como que eu expliquei, né? Que, meu Deus, por que comigo? O que eu fiz? Eu fui uma pessoa extremamente medrosa na minha gestação, extremamente medrosa. Tomou todos os cuidados possíveis. Inclusive, eu passei um desejo na gravidez. Eu não sou cachaceira, né? Mas eu passei de beber uma cervejinha, mas eu não bebi um golinho. Eu falei assim, eu pensava, se eu colocar um golinho de cerveja na minha barriga, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com ela. Mas eu me segurei ao máximo, tipo... Você se resguardou tudo total, que você pedia. Total. E aí, nessa fase, a Gabi já tava com quanto tempo? Já tava com 1 ano? Quando que... Ou foi ainda quando ela era bebezinha ainda? Quando você foi teve essa... Ah, sim, foi quando ela era bebezinha ainda. Porque depois muita coisa ruim aconteceu com ela, tadinha, depois. Depois antes de ter o diagnóstico de epilepsia dela, teve crises muito fortes, inclusive ela foi parar na UTI, ficou 2 meses na UTI de adulto, no HC. Aí depois pegou uma infecção lá, porque ela tava junto com a adulta, ela era bebezinha, depois recebi alta. E em meio a tudo isso aconteceu descasos, preconceitos, aí eu já tava meio que no processo de aceitação do diagnóstico e enfrentando porque é uma coisa muito rápida, sabe? A gente tem que, tipo, enfrentar o luto, enfrentar a tristeza, levantar a cabeça, aceitar e ir. Porque tem uns preconceitos. Você não tem a opção de parar. Não tem. Eu falo que tem certas situações na vida que, assim, você é jogado numa pista, como uma BR, sem acostamento. Você não tem onde parar. Você só tem uma opção. Continuar seguindo. Sim. A vida não te dá a opção de retorno e nem de acostamento. A não ser seguir em frente. Aí é o difícil. E aí... Quando você leu esse texto, que você parou e falou assim, é isso que eu tô vivendo. Eu tô na Holanda. A ficha Holanda. caiu. Como foi lidar com tudo isso depois disso? Então, porque tem as fases do luto também, sim, tem sim. fases. Essa aceitação. Como foi depois desse texto? Essa virada? Então, aí como eu já tava mais, tipo, na fase de aceitação, como que eu falei... eu tava mais preocupada com a saúde dela, né? Que apesar que eu sempre tive preocupada desde o começo, mas eu achava que era algo passageiro, algo que uma simples ida ao médico resolvia. Mas aí, a partir do momento que eu fui vendo que não era, eu fui focando 100% nela. Graças a Deus, eu tenho uma base de apoio muito importante pra mim. Que eu agradeço muito, que é minha mãe, minha sogra... e meu marido, graças a Deus, que eu escolhi... também tá sempre ali, junto. Graças a Deus que eu escolhi o marido certo pra minha vida. Acho que a Gabi escolheu os pais certos. Porque senão eu tava ferrada. Porque em meio a esse tempo, eu conheci muitas mães desamparadas, sabe? Eu conheci uma mãe que o filhinho dela, a bebezinha dela tinha síndrome de Down. E o marido largou dela. Ela tava vendendo um celular pra comprar leite. O marido largou dela porque disse que a filha não era dele, porque não parecia com ele. Mas o Down, ele não tem a característica, é diferente. Eu tenho uma prima com Down. Uhum. Aí, e ela era sozinha, ela falou, era só eu e Deus. Você começa a ver o tamanho da ignorância do ser humano. É incrível, é muito preconceito. Eu sofri, o primeiro preconceito que eu sofri assim com a Gabriele foi quando que ela foi não foi nem em relação aos probleminhas dela, foi quando que ela foi internada no HGIS. Eu tava na UTI, ela tinha acabado, o médico chegou na gente aqui lá no HC e falou, pode se despedir dela. Pode se despedir. Ele falou que não vai ter mais jeito, não vai ter como. Aí... Imagina o baque pra você ouvir isso, tipo...
Nossa, no HC, eu tenho péssimas experiências lá, gente. Eu sou a hate número 1 do HC. Apesar que ela tem alguns tratamentos lá que são excelentes, mas no setor de UTI lá, meu Deus. Não pode ter empatia os enfermeiros lá. Não pode. Totalmente desumano. Sim, frios. A Gabriela tava tendo uma parada cardiorrespiratória na frente da enfermeira. Eu pedindo socorro, pelo amor de Deus, atende ela. A saturação dela tava 16. E a enfermeira olhou assim e falou assim, não tá no meu turno. E tava conversando com o filho dela pedindo uma pizza. E eu gritando, socorro. Aí saí pra fora, o segurança foi muito... Sempre tem uma pessoa ou outra, assim, sabe, que dá luz no caminho da gente. Aí os médicos chegaram, vieram. Depois ela veio pedir desculpa, que a chefe dela pediu pra ela vir pedir desculpa, né? Como se fosse justificável. Como se fosse justificável. Deus, ele escolhe as mães certas, porque... Cara, eu acho que eu não sei o que eu faria no seu lugar. Porque é a vida da sua filha. A sua filha tá ali, praticamente morrendo nos seus braços. Aí você olha pra pessoa, a pessoa vira pra você e fala, não tô no seu turno, não tá no meu turno. Cara, não sei do que eu sou capaz, não. Menina, então, eu sou uma pessoa, tipo assim, eu sempre fui explosiva, mas só que no hospital, todo mundo me ensina a ser complacente no hospital, porque eles fazem Gleice, você for muito ignorante, eles vão descontar nela. E eu morria de medo disso. E lá, como que eles eram muito frios, eu lembro que ela foi pra UTI, faltando 2 dias pro aniversário dela. Aí no dia do aniversário dela, ela entrou em coma, ficou em coma lá. E no dia do aniversário dela, veio uma enfermeira e colocou um balãozinho assim e um cupcake com um bolinho, um cupcake com a velhinha. Aí a chefe tirou ela de perto da Gabriele. Porque ela tava muito apegada à Gabriele, a Gabriele não ia sobreviver. E tirou ela de perto da Gabriele. Sabe, certas coisas assim. E quando que eu cheguei lá, e tipo, ela foi... Quanta violência, porque muita, assim, isso muita. é violência psicológica. Sim, aí tem que lidar... Nossa, é muita coisa que tem que violência lidar, assim, sabe? médica e psicológica ao mesmo tempo. Tudo isso você sofrer e ter que se calar pra conseguir manter seu filho vivo. Porque eu tinha medo de represálias em cima dela. Eu falei assim, eu não vou ser explosiva. E eu não julgo, porque a gente faz o que a gente pode. O que tinha no momento era você ter que engolir aquilo e... Mas é revoltante. Mas eu não era totalmente passiva, obviamente. Mas só que, tipo, eu não sou uma pessoa mal educada com as pessoas, né? Mas eu falo assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela tá morrendo, não sei o que lá. E a outra continua no telefone. Aí eu saí correndo, gritando, pedindo ajuda pro segurança. Tudo em lágrimas, sabe? Porque era novo. E a enfermeira, dá pra você sair daqui, vai chorar lá que você tá incomodando? Sabe? Era tudo assim. Aí... Gente, nossa, era horrível. É melhor eu nem falar pra mim não receber um processo. Porque eu não tô na condição de pagar processo, mas... Mas aí, obviamente, que tinham médicos que foram luz, inclusive essa enfermeira, eu nunca vou esquecer do ato que ela Deus fez. É bom, muito colocou. bom, porque nessas horas ele sempre coloca um enviado dele ali, ó, no meio pra falar, calma, tem uma saída. Então, os médicos, eu lembro que o médico, na hora que ele estava chegando da UTI pediátrica, aí ele viu ela... A menina tá em parada cardiorrespiratória, ela tá morrendo, você não tá vendo? Chegou a enfermeira, eu falei, que ela tá morrendo? Na hora que eu comecei a gritar. E eu queria ir pra cima da enfermeira, e o segurança me segurando, me expulsou da sala. Nossa, é tudo assim, sabe? Aí eu falei, se ela morrer, você vai ver, não sei o que lá, pá. Aí quando eles conseguiram entubar ela, deixar ela lá quietinha, calminha, já estabilizada, aí a equipe médica se juntou e ela veio e pediu desculpa pra mim. Como se desculpa resolvesse. E nessas horas, assim, ou você salva a vida da sua filha, ou você perde seu tempo processando a pessoa. Lógico, se você processar, você ia ganhar, mas ali você tem que ver o que é priori. É difícil uma situação, porque você tem que se abster do seu direito para você conseguir manter a integridade e a vida da sua filha ao mesmo tempo. É difícil, Nossa, é muito difícil. E você tem que ter um psicológico que a vida não prepara a gente pra isso. Não. Ainda mais esse novo, né? Gente novo. Porque assim, eu considero 24 anos agora, porque eu tenho 35, né? Mas na
Não, mas agora eu considero 24 anos nova pra estar passando por uma situação dessa, né? E lá não podia ter ninguém, foi eu o tempo todo, inclusive eu não queria sair de lá. Eles que me obrigaram a sair porque eu tava muito tempo lá dentro e eles queriam que eu. E eu ficava chorando o tempo todo sem parar. E quando que ela recebeu, ela tava num lugar totalmente que não era pra criança. Porque o Instituto da Criança estava lotado, o UTI de lá. Ela tava junto com adultos, inclusive do lado dela tinha um presidiário. E do outro. Aí você sai. Mano, não dá. A gente tem que ter. Não. Eu contei, eu fiquei um mês e pouquinho lá, eu vi 7 pessoas morrendo na minha frente. E muitas negligência médica. Olha, eu vi eu nunca vou esquecer dessa cena que o presidiário que tava do meu lado, ele tinha acabado de cometer um assalto e tal, eu acho que ele tinha 17, 18 anos, não lembro a idade dele. Mas os pais deles foram lá pra ver ele tava em estado gravíssimo. E o policial tava lá escoltando e não deixou. E os pais dele eram 2 idosinhos, assim, sabe? E ele chegou lá pra ver, o policial totalmente arrogante, sai daqui, não sei o que lá, piriri, pô. Pai, a mãe não tem culpa. Nossa, mas ele é 2 vovozinhos, eu até fiquei em casa, vocês são os pais dele? Ela, minha filha, vai lá ver como que ele tá. Eu entrei, ele tava totalmente, dava pra ver que, eu falei, ele tá bem, tá, eu acalmei ela lá, no meio de tudo isso, e quando foi de madrugada, umas 4 e pouquinho, aí ele entrou em óbito, e as enfermeiras tudo, morreu esse desgraçado, não sei o que lá, sabe? Eu falei, meu Deus, eu sei que é um bandido, né, mas pelo amor de Deus, e os pais dele? Você não sabe o que motivou a pessoa a entrar na vida do crime também, porque assim, é muito fácil julgar. O difícil é você se colocar na pele da pessoa. Você não sabe as oportunidades que a pessoa teve. Porque as oportunidades que você teve foram diferentes das minhas. Como é diferente de cada um. Então, quem somos nós para julgar? Se até Jesus perdoou, cara, quem é eu na fila do pão? Então, as pessoas têm isso, né? Elas costumam julgar a próxima pelas atitudes que elas fariam, diante do lugar delas. Mas assim, um exemplo. Eu não faria isso, mas você teve pai, você teve mãe, você teve filhos, você teve um crescimento estável, uma condição estável de vida. Aí a pessoa julga por ela, mas não é assim. Julga pelo sapato que ela tá andando, né? Mas não é assim. Vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Voltamos! Gente, vai sair muita coisa dessa entrevista, eu tô adorando. Voltando lá, você viu tudo isso, eu imagino pra você trabalhar isso tudo dentro do seu psicológico, todo, porque, você já tem a sua filha ali na condição, ali entre a vida e a morte, porque a gente sabe, foi pra UTI, é nas últimas. São poucos que saem. E ali, ao mesmo tempo, lidando com todas essas informações em volta, um monte de coisa ali acontecendo na sua volta, você vendo um monte de negligência médica acontecendo, e você fica ali, minha filha é a próxima que vai passar por isso? Eu imagino o psicológico de você, por isso que no começo eu já falei, você é uma mãe que eu admiro. Eu não sou nem metade da mãe que você é. Sério mesmo, porque eu não passei por metade dessas coisas. Lógico, eu passei situações difíceis, mas é muito pior. Porque, querendo ou não, eu tenho meus filhos ali em crescimento, passando por todas essas etapas. Embora chegue na adolescência, é uma fase difícil, que eu vou te falar. Tem horas que, filho adolescente... até caiu o brinco pra confirmar. Filho adolescente, gente, é complicado, é uma fase... E aí você ao mesmo tempo, você sonha com isso e tem a frustração. Não consigo ter palavras pra descrever, Jó. Sério, Grace. É difícil, né? Mas a gente vai ficando calejado, como eu falei pra você. Ela passou por tudo isso no HC e deu um mês ela recebeu alta. Quando que ela recebeu alta, ela ficou 15 dias em casa e teve outra crise convulsiva que voltou pra UTI. Mas aí ela voltou pra UTI do hospital do HGIS. Não deu nem tempo de você Curtir ela em casa. Não deu nem tempo de curtir ela em casa.
voltar pra se enfiar dentro de um hospital de De novo. novo. Aí voltou pra UTI, entrou em coma de novo. Eles foram entubar ela, entubaram errado. Aí tiveram que entubar de novo. Aí ficou 1 hora lá dentro. E os pais tudo lá xingando, que queria ver os filhos. Porque aí ela ficou na UTI pediátrica, né? E quando eu cheguei aqui no HGIS, eu já tava mais calejada. E eu já achava que todo mundo ia ser totalmente ignorante comigo. E eu já sabia os procedimentos, já sabia os medicamentos que eles iam Porque passar. querendo ou não, nós não temos o diploma, mas nós temos a vivência. Exatamente. Eu fiquei no cantinho lá chorando, assim, quietinha, né? Como Porque dizia minha senão... mãe, de médico e louco, todo mundo tem o povo. Então você tá ali, vivendo dentro de uma UTI durante um mês, é impossível você não aprender alguma coisa. Se você marcar, você aprende até a pegar acesso na veia. Se bobear, você tava quase nessa. Eu fiquei aqui no hospital do HGIS com ela, aí eu fiquei... Na hora que eu cheguei, eu fiquei lá no cantinho, assim, chorando, né? Aí a enfermeira chegou a oferecer água pra mim, eu me assustei. Eu falei, não, moça, eu vou levantar, desculpa, eu tô chorando. Ela, não, moça, pode chorar, pelo amor de Deus. Eu disse, meu Deus, ela tá deixando eu chorar, que estranho. Porque, tipo, no HGIS, no HC, quando eu chorei lá, meu Deus, o segurança quase me tirou e me jogou pra fora. Aí eles, nossa, mas assim, na UTI do HGIS, foi um tratamento totalmente humano. Totalmente. Eu cheguei e me assustei, sabe? Eu não desacredito de você, porque recentemente eu tive que fazer um tratamento lá no HC. E, cara, é muita ignorância. Foi-se o tempo que o Hospital das Clínicas era o Hospital das Clínicas. Nossa. Hoje em dia, eu pedi uma informação para a moça da limpeza. Eu cheguei, porque eu tenho educação, essa foi a educação que a minha mãe me deu. Falei, ó, bom dia, você sabe me dizer onde fica tal setor? Ah, pergunta pra fulano. Nossa, a mulher só faltou me bater, meu. Eu falei, calma, moça, eu só tô te pedindo uma informação, mas muito obrigada, Deus te abençoe. Mas é desse jeito mesmo, quando que ela Lá foi é internada muito. lá. Ela foi internada no hospital, ela entrou pelo Hospital Central, ela teve a crise convulsiva, ela faz tratamento do pezinho, né? Na ortopedia. Aí ela começou a ter a crise no meu colo. Aí eu fui pedir, eu tô no hospital, aí eu deduzi, eu tô no hospital, eles vão me ajudar, são médicos. Aí o médico dela pegou, olhou e falou, o ortopedista, a gente não é emergência. A gente não vai poder fazer mas nada. a minha filha tá tendo uma convulsão aqui, dentro da ortopedia, você não vai fazer nada? Porque assim, antes de ser um ortopedista, ele é um clínico geral. O clínico geral, ele atende emergência também. Cara, não é possível que com tantos anos de faculdade, o cara não consiga dar um aparato, dar um suporte. Mas eu acho que antes disso é uma questão ética, né? Porque deixar um paciente sair em crise. Aí ela era bebezinha, aí eu tenho problema na coluna, mas ainda eu conseguia carregar ela no colo na época. Aí eu saí correndo, eu saí pra fora do hospital desesperada pedindo socorro. Socorro, minha ajuda, tá tendo crise. Você pediu socorro na rua? Na rua. Aí a moça pegou, lá embaixo tem um hospital de emergência. Aí eu desci uma rua inteira no hospital de emergência. Lá no central. Na ortopedia. Aí eu desci lá na rua, aí os enfermeiros, ninguém sabia como que atender ela, ficou todo mundo no celular, porque ela estudou ortopedia, né? E os residentes estavam todo mundo lá perdido no celular. Com tanto professor naquele hospital, não tinha um? Nunca tem, menina. Eu nunca Cara, um hospital tão grande, um maior do país, não... Gente... Aí os residentes lá, todo mundo no celular mexendo, como nós faz isso? Não, aplica aquilo, não aplica... Eu falei, aplica fenobarbital, porque quando ela teve uma crise, eles aplicavam fenobarbital. Você tem certeza? Mas eu falei, tem, aplica fenobarbital. Aplicaram fenobarbital nela, não adiantou nada. Aí a gente vai ter que entubar, já faz 1 hora que ela tá convulsionando. Aí eles entubaram ela e foram levando pra corredor. Aí eu fui entrando no corredor, entrando no elevador, saindo no elevador, entrando no elevador, saindo, indo. E eu só atrás, desesperada com ela. E aí quando eu cheguei na UTI, essa UTI que ela ficou lá, eles disseram, tem que ir lá embaixo fazer o registro. Falei, mas lá embaixo onde? Porque eu tava na ortopedia, eu saí lá em cima no ambulatório, no prédio amarelo. É gigantesco, fora as passagens subterrâneas também que tem. Ela passou pelas passagens subterrâneas na emergência. E... Você se perde, fácil. Eu me perdi. E ela falou assim, é o 4º andar. Aí eu entrei no 4º andar, tinha 7 elevadores na minha frente, aí cada elevador era num 4º andar diferente. Aí eu ficava pedindo ajuda, o segurança, não é aqui não. Eu falei assim, onde que é? Nem respondia. Eu, pelo amor de Deus, minha filha tá na UTI, pelo amor de Deus, me ajuda. E fui. Aí quando eu achei o lugar, a fila imensa, porque eu tava no horário de visita.
Aí eu fui lá na frente, aí a recepcionista, eu não vou poder te atender, vai pro final da fila. Eu falei assim, minha filha tá no UTI, eles precisam do registro pra ela dar entrada nela lá, fui explicando. Ela falava pro pessoal, e eu chorando, pelo amor de Deus, gente, me ajuda, me ajuda. Não tem como dar uma informação, cara. Nossa, é totalmente, assim, eu achei um descaso quando que eu fui. Total. Aí eu pedi, gente, por favor, deixa eu ir. Eu pedindo pro pessoal da fila, implorando, não deixaram eu ir. Eu tive que pegar a fila. Aí eu fiquei quase 40 minutos na fila, esperando. Aí eu chorando. Eu só sabia chorar, né? Porque é um baque, né, pra gente. Eu tava sozinha ainda. Nesse dia o Cláudio estava trabalhando e eu fui sozinha com ela. E ela lá em cima. E meu celular tava descarregando. E, nossa, aí eu pedi ajuda. Quando ele disse que meu celular descarregou, eu nem tava me lembrando deles lá. Eu pedi ajuda pro senhorzinho, ele emprestou o celular dele. Aí eu liguei pro pessoal aqui de casa. Mas lá ninguém me ajudou. Aí pra voltar também foi outro martírio, porque eu não lembrava que andar que era. Aí eu, pelo amor de Deus, qual andar da UTI? Aí tem vários. Aí eu perguntei pro segurança, tá onde que tem criança? Eu falei, mas aqui não tem criança não, minha senhora. Aí tipo, eu não sabia, sabe? Aí eu pensava que era infantil lá, mas não era. Já no HGIS, totalmente diferente. Totalmente. Aí, tudo que eles faziam assim comigo, eu levava um susto, eu pensava que eu tava incomodando. Aí ela falou assim, nossa, mãe, não é assim. Também a realidade que você viveu no HC, você fica em choque, meu. Você tem até medo de perguntar. Porque ali perguntar é ofensa. Então aí você vai pra um lugar que você tem um tratamento humanizado. Nossa, é difícil. Mas aí quando que ela ficou na UTI, aí a gente descobriu que a crise que ela teve foi por conta de uma bactéria que ela pegou no HC. Porque ela tava junto com pessoas com várias doenças, adulto. E lá era... Sabe quando que tem aqueles casos na TV que... emergência foi levado para HC? E lá é assim, não tem divisória. É uma maca do lado da outra só. A cortina, E ela tava nesse setor da emergência, onde as emergências que passam assim na TV vai pra lá. Inclusive, no dia tava tendo um soterramento e levaram um menininho lá que ele morreu e chegou lá assim e tal. E no HGIS, não, foi totalmente humanizado, eu achei, mas eu tava calejada já, digamos assim, mas sofri muito lá quando que eles diagnosticaram ela com essa KPC, que é essa bactéria. Aí as mães começaram a pesquisar lá, essa bactéria mata, não sei o que lá, tira essa menina daqui, tira essa menina de perto dos nossos filhos. Aí foi todo mundo... As mães todas da UTI que tava lá se juntaram e foram na ouvidoria pedir pra tirar a minha filha do hospital. Colocar sua filha em isolamento. Não, pra tirar do hospital. Gente do céu. Aí a médica chegou em mim e falou assim, mãe, vem cá. Eu falei assim, o que foi? Aí ela pegou e falou assim, sua filha tá com essa bactéria e tal, essa bactéria não tem no hospital, ela é altamente perigosa. Não sei que lá, quantas pessoas, acho que a cada 10 pessoas morrem. Gente, mas dentro do hospital tem os quartos de isolamento. Todo hospital é obrigado a ter. O HGIS não tem um quarto de isolamento? Pra colocar sua filha lá? Não, eles colocaram ela no isolamento. Eles colocaram, mas as mães não estavam satisfeitas. Queria que tirasse ela do hospital. Cara, Deus escolhe as pessoas certas, né? Não, mas aí eu fiquei extremamente revoltada. Aí eu falei assim, vou abrir um boletim de ocorrência, porque eu descobri qual era a mãe que foi. A médica me falou qual foi a mãe que entrou lá, tá? Porque o filho dela era criancinha de UTI. Eu entendo até certo ponto, porque a gente fica com medo, ainda mais na internet. A internet, não, mas a gente vai pesquisar e se assusta. Não, mas olha, o Google, eu acho que assim, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, assim, muita coisa você busca lá no Google, que, gente, no Google é uma coisa, na prática é outra. Eu acho assim, se ela achou que o filho dela estava em risco por estar do lado da sua filha, por que ela não tirou o filho dela e levou para outro hospital? Tinha que ser você para sair, não ela. Ou ela orientasse o hospital e colocar ela no isolamento, né? Você concorda comigo? Porque se o hospital não tá atendendo, se eu tô achando que aquela criança é um risco pra minha filha, eu vou tirar meu filho e não fazer o hospital tirar a outra criança. A outra criança chegou primeiro. Então, mas a partir do momento que eles descobriram a bactéria dela, o hospital mesmo colocou ela em isolamento, assim que eles descobriram, sabe? Mas só que as mães não estavam aceitando ela no hospital.
Aí o único problema lá que eu lidei foi isso, mas o hospital me deu total apoio, aí foi todo mundo lá, foi psicólogo conversar comigo e tal. Mas pelo menos um lugar que te deu esse suporte, porque Sim. assim, nesse momento, não tem como você não ter que passar com psicólogo, meu. Não tem como você passar por tudo isso e manter o seu psicológico intacto, não. Mas ó, eu vou falar pra você, eu sempre tentei manter meu psicológico intacto por conta do Cleidson. Ele é assim, tudo que acontecia com a Gabriele, ele agia, não que ele seja fraco, muito pelo contrário, ele agia de acordo com quando que ele olhava pra mim. Tipo, quando que a Gabriele tava... Eu sempre tive, como fala, não é segurança, Você teve esse apoio esse jeito de lidar com as crises da Gabi. Eu consigo contornar em casa as Até crises porque dela. você aprendeu com o tempo. Sim. Bom, você não falou até do medicamento, que você já sabia até qual era o medicamento para dar. Então, você aprende isso com o tempo. E eu acho muito legal isso no extremo, o fato dele estar ali presente, porque muitos pais abandonam, Sim. não aguenta a parada. E você saber que você tem ali, que ele tá te dando esse suporte. E o extremo é a calmaria em pessoa, né? Ele é. Totalmente ao contrário de mim. E assim, ele age de acordo como que eu ajo. A Gabriela tá tendo uma crise. Se ele olha pra mim e vê que eu tô calma, tentando acalmar Ele ela... sabe que tá ali sob controle. Tá sob controle, ele fica calmo. Mas quando que ela teve a crise convulsiva que não tava voltando e ela teve que ir pra UTI, aí ele olhou pra mim. Na hora que ele olhou pra mim, eu comecei a chorar. Aí na hora que eu comecei a chorar, ele começou a chorar também. Aí eu sempre tento manter o controle emocional mais forte possível por ele, entendeu? Pra dar força pra ele, porque acho que ele confia 100% em mim no meu diagnóstico com a Gabi. Se o médico pegar e falar assim, a Gabriela tá com isso, 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 eu falo assim, não, Clécio, ela vai melhorar. Ele vai lá e acredita em mim. Porque também são anos aí, de convivência, de parceria, de cumplicidade. Sim. Que bom. Desse jeito, graças a Deus, né? Graças a Mas Deus. vamos voltar um pouquinho lá atrás, assim. Você viveu todo esse luto materno. Eu creio o quanto foi difícil, porque você teve que abandonar a faculdade, ser mãe atípica, muitas das vezes. Às vezes você quer sair. Você tinha uma vida totalmente diferente lá atrás, e a sua vida ela foi mudada da noite pro dia, literalmente. Assim, quando a gente se torna mãe, já muda muita coisa. Já. Mas no seu caso, muda muito mais, porque te restringe até o fato de você sair de dentro de casa. Uma viagem, não dá pra ser qualquer viagem. Um lugar pra você levar a Gabi tem que ter um suporte, você tem que estar perto de um hospital. Como foi lidar com tudo isso, Grace? Então, é difícil. Aos poucos a gente vai se moldando a nova realidade, né? Porque Digamos muitas assim. das vezes a gente se anula como pessoa. E você não é só a mãe da Gabi, você é a Grace. Porque pra existir a Gabi, teve que existir a Grace primeiro. Como lidar com isso? Então, graças a Deus, como que eu falo, né? Como eu falei desde o começo, eu tenho esse apoio que é de todo mundo. Todo mundo tenta deixar um pouquinho mais fácil, querendo ou não. Inclusive o Clexo, ele nunca vai me deixar, tipo, 3 dias seguida, porque a Gabriela, ela é assim, o sono dela totalmente desregulado. Ela dorme quando que ela quer dormir, sabe? Aí, às vezes, teve noites aí que a gente ficou meses, ela à noite acordada. Trocando o dia pela noite. Ela ia dormir meio-dia, 1h da tarde. E a noite inteira acordada. Aí a gente sempre revezava, sabe? Aí... Por isso que às vezes a pessoa olha assim com ele na rua e fala assim, nossa, você está maquiado, aconteceu alguma coisa com você, porque a Gabriela tá acordada. Sente-se bem? Ele falou assim, Gleice, hoje tava... E ele assim, ele é totalmente expressivo, né? Você olha assim no rosto dele, aí você vê as olheiras, ele é abatido, mas é a Gabriela. Também não é a gente fácil, reveza. porque assim, você teve que abrir mão de trabalhar. Sim. Porque não tem condição alguma de você voltar a trabalhar hoje por conta da condição. Porque assim, por mais que a Gabi vai pra escola, você tem que estar ali em stand-by, porque... Sim. A escola liga a qualquer momento. A Gabi é uma caixinha de surpresa. Exatamente. Então você tem que estar ali o tempo todo preparada. E aí, também pro Eriston também não é fácil, porque, tipo,
ter que sustentar. Alguém tem que sustentar a casa. Você tem que ter. Meu, E ele é assim, como que eu falo, né? Ele é a base. Tipo, faz de tudo. da minha casa, da nossa casa, da casa da mãe dele, porque ele é o homem da família lá, porque ele cuida da mãe e do pai dele, que é doente também. E da casa da minha mãe também. Até na casa da minha mãe. É porque a gente casa, a família vem junto. Não tem como. A minha mãe fala assim, ele é meu filho. Eu falei assim, Deus me livre, guarde. Um dia eu largar dele, eu acho que minha mãe vai assim, Gleice, pode ir embora, deixa eu pegar ele aqui. Mas não vai acontecer isso, não. Depois de tantas lutas, eu imagino, porque assim, querendo ou não, fortalece também Fortalece. a vida a dois de vocês, o casal, porque passar por tudo isso junto, um ali sendo, porque muitas das vezes, mesmo vocês tendo mãe, tendo família, era só você e ele. O pior, tipo assim, o mais pesado, assim, é só entre nós dois que nós vivemos no dia a dia, né? É o passar as noites acordado, tudo. O arroz e o feijão é vocês, né? Família é só mistura. É a salada, é o acompanhamento. É só Mas o bruto mesmo do dia a dia é só vocês. É só nós. Mas assim, a gente tenta levar com mais leveza possível, sabe? A gente trata a Gabriele, a gente evita, sabe? As pessoas olham, nossa, coitadinhos, que dó de vocês são guerreiros. Não é, tem que ter dó. Não, entendeu? A gente tem não que ter admiração, cara, porque vocês são duas pessoas que eu admiro a garra de vocês. Em nenhum momento eu falo, não, coitados. Meu, que legal, eles estão vencendo. O legal de vocês é isso, é dar a volta literalmente por cima. E não se abster, não deixar de ser vocês. Embora tem horas que não tem como, a gente se anula, faz parte do processo, mas voltar a ter a sua própria identidade em meio a tudo isso, a todas essas adaptações que vocês tiverem que fazer, é louvável, é de se admirar. A não deixar de sonhar, não deixar de ter sonhos, de adaptar muitas das vezes os sonhos. É admirável. A gente tenta, né? A gente vai levando. Assim, as mínimas coisas que ela faz, a gente comemora, assim, a gente fica extremamente feliz. Tanto quando que ela ficou internada, o médico disse, ela vai ter que usar gastro, que é uma sondinha no estômago para se alimentar pela barriga. Aí eu falei assim, não, eu não quero que ela use, porque ela é extremamente expansiva, ela não fica parada em nenhum momento. Se ela colocasse uma gastro, eu tinha certeza que aí sim ela não ia sobreviver, sabe? Porque ela ia puxar, ela ia tirar. Com a Watts, que é uma botinha no pé, ela tira tudo. Ela, meu Deus, ela é serelepe demais. E dá a hora dela, amor. Não tem jeito. Aquele dia lá na intervenção cultural, ela não queria mais ficar na cadeira, ela não ficou, gente. Ela não fica na cadeira de roda. E ela tem a maneira dela falar. Ela tá na cadeira de roda. Ela odeia ficar na cadeira de roda, ela quer descer pra engatinhar e quando a gente vai nos hospitais, ela adora a cadeira de roda alheia. Mas a dela mesmo... Ela desce da dela, ela gosta de empurrar a cadeira de roda. Acho que ela vê a gente empurrando ela assim, né? Mas ela tem dificuldade motor, ela não anda. Mas ela se apoia, fica em pé, aí ela vê a gente empurrando a dela, acho que ela quer empurrar os outros, né? Aí ela faz isso, aí ela fica tentando empurrar. Mas é um sofrimento a gente no hospital, porque a gente tem que ficar correndo atrás dela engatinhando. Se a gente não colocar ela pra engatinhar no chão, deixar, ela faz manha, ela é uma manhãzinha, a bichinha. Aí quando que o médico disse que ela tinha que usar gastro, eu assinei um termo de responsabilidade. Eu falei assim, eu não vou deixar. Aí. Fora também a troca. É também outro processo difícil também de adaptação. É mais um sofrimento eu também. Eu entendo que tem crianças que não têm escolha, sabe? Que é inevitável, que tem que usar, mas eu acho que já tá num grau mais avançado de dificuldade, que lógico, não se alimenta por boca. Se fosse pra manter, fosse questão de sobrevivência dela, beleza, legal. Sim. Mas se dá uma coisa que dá pra evitar, por que não? No caso, a médica falou assim, ó, ela vai ter que usar, querendo ou não, porque a Gabriele nunca se alimentou por boca quando que era pequena. A bichinha era teimosa. O sugar dela era difícil, ela tinha disfagia, que quando que a criança, a pessoa engole, ela se engasa com tudo, inclusive com saliva.
Mas eu sempre tive... A gente, eu e o Clésio, nós temos uma coisa. Nós somos muito curiosos, sabe? Tudo pra gente, a gente pesquisa, vai a fundo. Mas a gente não vai no Google, procura, sabe? Não, vocês procuram mesmo. A gente vai a fundo mesmo. A gente vê opiniões de um, de outro, de conhecidos da gente. E nós vamos. E quando que o médico... Ela já entrou no hospital sem comer por boca. Ela comia como? A única coisa que ela aceitava na boca era chupeta, que autista tem essa de seletividade, né? Ela só aceitava chupeta. Até de cores. Que eu lembro que eu tinha um aluno meu lá, que eu era... Todo mundo sabe, eu era cozinheira. Eu tinha um aluno, na época que eu tava no Conceição, ele tinha restrição de cores. Dependendo da cor, ele não comia. Se, por exemplo, se fosse vermelho, ele tinha um problema com vermelho. A Gabriele já tem hiperfoco no vermelho. Se fosse assim, que nem ele, alguns legumes, que nem a cenoura, ele não comia a cenoura, porque a cenoura era laranja. Então, é complicado trabalhar a alimentação. É muito difícil. E como que ela tinha essa seletividade, e ela não aceitava colher, nada por boca, mamadeira, nada. Só a chupeta. Aí, como que o Cleiton fez? Ele pegou a chupeta dela, tirou o bico e colocou a colherzinha na chupeta. Aí ela começou a aceitar, achando que era chupeta. Aí ela comia assim, sabe? Mas aí a gente levou na médica e falou, ela só come assim. A médica não aceitou que ela só comia assim. Não queria dar alta pra ela sem a sonda. Aí deixou a sonda do nariz, que foi pelo nariz. E falou assim, é responsabilidade de vocês. Ela não vai sobreviver só comendo assim. Aí a gente falou assim, ela vai sim. Aí nós assinamos o termo de responsabilidade e ela saiu do hospital pela sonda. Aí a enfermeira, eu cheguei na enfermeira e falei assim, como que eu faço? Naso também é um desconforto. Nossa, e ela gostava demais, e ela puxava, e ela gritava. Imagina agonias. E ela Quem gritava. já fez endoscopia, só de fazer o exame da aflição, imagina você ficar 24 horas com aquele cano enfiado no nariz. E ela, como que eu falei pra você, ela era muito imperativa. Ela puxava, gritava, nossa, eu morria de dó. Aí a médica, ela deixou a sonda achando que nós íamos mudar de ideia pra voltar lá. Aí eu cheguei e peguei minha enfermeira. Como que tira a sonda depois, quando você ver que ela estiver comendo? Ela ficou 2 dias comendo na sonda, aí a gente já acostumou ela por boca e nós mesmos tirou em casa. Aí a gente sempre foi assim, tipo, a gente via que é uma coisa que lembrando, gente, que eles pediram ajuda de uma enfermeira, de como tirar. Aí esse não é nenhuma louca que foi lá e puxou. Deus me livre, não. Não, ninguém aqui é irresponsável. A gente sabe até onde a gente pode ir. Deus me livre. A gente sempre fazia. Quando a gente sabia que tinha uma segunda opção, tinha um jeito, nem que fosse mais difícil, a gente tentava por esse jeito. A gente sempre procurou o melhor pra ela, sabe? Independente. E até hoje é assim. Inclusive, quando a gente levou a ideia da chupetinha pra fono, da disfagia dela, a Fone, meu Deus, que ideia genial, você tem que patentear. Ela ficou besta com a chupetinha, com a colherzinha. Ela saiu no hospital mostrando pras colegas dela. Aí ela falou, nossa, vocês são muito inteligentes, muito inteligentes. Vocês só se adaptaram às necessidades de vocês. Aí a gente sempre fez assim com ela. Inclusive, o quarto dela era montessoriano. Uma coisa que eu aprendi na faculdade também, que Montessori é uma técnica de adaptação. O quarto dela, a cama era no chão, tinha uns tapetinhos, tinha um espelho com uma barra pra ela ser. Isso, era tudo assim o quarto dela. Mas o primeiro dia que ela entrou no quarto, ela quebrou o espelho. Gabriele. A gente faz tudo adaptado pra ela. Tipo, a gente vive em prol dela. É legal, porque eu comecei licenciatura em Química, né? Uhum. E a gente também aprende a parte pedagógica. E o legal do sistema montessoriano é que você ensina desde pequeno a independência da criança. Sim. Você trabalha a independência desde do nascimento ali praticamente. Então é muito legal esse sistema. Embora também é um custo alto para você conseguir fazer essas adaptações, né? Mas a gente sempre dá aquele jeitinho. O brasileiro, gente, eu falo, tinha que ser estudado pela NASA, que a gente adapta. Chupeta, faz chupeta virar colher, a gente faz. Não tem dinheiro para comprar o tatame, nós faz uns colchãozinhos, manda ali no tapeceiro passar, colocar aquela capinha mais grossa, lona, tipo, a gente dá um jeito. A gente sempre tem nosso jeito pra ela. A gente, a casa inteira é adaptada pra dona Gabriele. E a gente tenta levar na leveza, né? A gente não
não deixa pesado, apesar das dificuldades, que, tipo, do mental da gente que de vez em quando dá uma cansada, assim, a gente sempre leva na Nós leveza. somos seres humanos, né? Sim. Não tem como passar por tudo isso e ficar ileso. Alguma coisa pesa mais. E assim, eu uso todo o meu. Porque eu fiz licenciatura em História e Pedagogia, né? Depois. E eu uso todo o meu conhecimento, assim, de aprendizagem infantil na Gabriele, sabe? E uma curiosidade que antes de eu ter a Gabriele, de eu ter esse diagnóstico todo, quando eu estava grávida dela de uns 6 meses aproximadamente, eu estava lá no segundo, terceiro semestre da faculdade de História e eu conheci Libras, que é um curso de... Ai, eu sou louca pra Libras. fazer Libras. Eu fiquei apaixonada por Libras. Eu falei assim, Nossa. meu Deus, Libras. Aí eu conheci um surdo. Eu conheci 2 surdos, na verdade, né? Mas um eu não tive muito contato. O outro, lá no meu emprego, lá em Taboão, eu conheci esse surdo. E a gente começou a conversar, assim, sabe? Eu tava super apegada em Libras. Super apegada. Quando que a Gabriele nasceu e veio o diagnóstico de surdez, que ela tem o diagnóstico da surdez, né? Eu fiquei, meu Deus, que é isso? Porque antes dela nascer, meses, eu tava com ela na barriga. Antes dela nascer, eu tive esse apego com Libras. Eu já tava te preparando. Aí, nossa, inclusive eu amo professora de Libras. Eu tenho contato com ela até hoje. Eu tenho ela nas redes sociais e tal. E, nossa, é uma matéria que eu amava na faculdade. Amava, e você amava. tá tendo a oportunidade de colocar isso na prática com a Gabi. Você já consegue gesticular com ela. Então, aí quando que eu fui no médico da audição dela, inclusive ela falou assim, tenta aprender, tá? Eu sei o básico, né? Aí a gente tenta aplicar o que a gente sabe com ela, de Libras, de coisas lúdicas para que ela tenha uma facilidade de vida, uma qualidade de vida melhor. Aí a gente Porque ela só não consegue se comunicar, mas o intelecto dela é normal. Não, mas ela tem a sequela da paralisia cerebral, né? Mas só que ela é como se fosse um bebezinho de 2 anos, aproximadamente 1 ano, 2 anos por aí. Mas sabe o que não, isso não pode, isso pode. Sabe fazer manha. A bichinha sabe fazer a manha e ela sabe o que ela quer. A bichinha É isso. Nesse, eu queria muito, muito, muito agradecer por você ter aberto aí a porta da sua casa pra mim. Obrigada. Ter me dado essa honra de entrevistá-la, falar sobre esses assuntos tão polêmicos. E é o que eu sempre falo, a gente só vence o preconceito quando a gente fala sobre o preconceito. Porque eu acho que se não fosse hoje, talvez essa entrevista prepare outra mãe, ajude aquela mãe que está ali naquela fase do luto, aquela fase que ela acha que ela não sabe o que vai acontecer, que ela não vê outra chance, que ela tá tendo que abrir mão de todos os sonhos e da sua vida, achando que aquilo ali acabou, já era, e que não, você só dá um significado novo, você ressignifica. Então, muito, muito obrigada por compartilhar a sua história, as suas dores. Eu sei que não é fácil muitas das vezes falar, Sim. Mas eu acho que cada vez que a gente fala, a gente se liberta. E liberta outras pessoas também. Gratidão, nega. Gratidão. Obrigada. Eu queria só falar assim para todas as mães atípicas que elas não estão sozinhas. E o que eu puder ajudar, eu conheci muita gente nesse meio tempo, que inclusive são minhas melhores amigas. Que o que eu puder ajudar, tiver ao meu alcance, quiser chegar em mim para conversar, para tirar dúvida, eu tô aqui. Se quiser o arroba da Grace, pode mandar. Pode mandar. Aqui, manda nem que seja na Juquevoz, a gente faz, ou não quero te ouvir, a gente faz essa ponte. E gratidão, né? Obrigada. Gratidão mesmo. Obrigada por ter me convidado. Obrigada. E curtam, compartilhem e até a próxima.